Olá, boa tarde. Começa agora um esquenta do Espaço das Profissões 2021, realizado pela Universidade Federal de Goiás. O evento será digital, mais uma vez, já que estamos enfrentando a pandemia de Covid-19. O Espaço das Profissões, ele começa, na verdade, na próxima segunda-feira, mas hoje a gente já começa com esse esquenta para poder passar algumas informações sobre cursos, ingresso, sistema de cotas, acessibilidade e permanência na UFG. E você que está nos assistindo pode participar mandando aí as suas dúvidas pelas redes sociais e também pelo aplicativo da TV UFG. Se você também preferir, pode mandar pelo WhatsApp 99181 o número do WhatsApp, já eu passo aqui, tô sem ele aqui agora. Mas você pode mandar pelo WhatsApp da TV UFG. E para começar a falar sobre a Universidade Federal de Goiás e também sobre o Espaço das Profissões, nós estamos aqui com o professor Edivar Madureira Brasil. Professor, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Marcelo, boa tarde, Janice, boa tarde a nossa intérprete, ao pessoal da produção aí que cuidando da gente, né? Então, eu sou o professor Edivar Madureira, atualmente sou reitor da Universidade Federal de Goiás e estou aqui hoje no meu gabinete aqui na reitoria da UFG, né? Eu sou um homem claro, de óculos, cabelo crespo, estou usando um paletó escuro, uma camisa listrada com uma gravata vermelha. No fundo aqui tem um quadro e algumas peças de decoração aqui atrás de mim. Então, essa é uma descrição rápida aí da minha pessoa aqui. Eu espero que dê para quem está nos acompanhando, fazer uma rápida imagem aqui da minha pessoa. Ok, professor, muito obrigado. Só lembrando aqui, né, o WhatsApp da TV UFG, 991811406. 991811406. Você também pode interagir conosco através desse canal de interação. Professora Janice também está aqui conosco, professora Janice Lopes, ela é coordenadora do Espaço das Profissões 2021. Professora Janice, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, professor Edivar. Boa tarde, Sara, nossa intérprete. Aos meninos dos bastidores, né? Porque sem eles nada acontece. Boa tarde aos nossos espectadores também. Né? Como o Marcelo falou, me chamo Janice. Sou professora originalmente do Instituto de Matemática e Estatística. Estou à frente esse ano. Estive o ano passado também, né? Marcelo esteve com a gente à frente da coordenação do Espaço das Profissões 2021. Eu estou em casa, em home office, né? Meu cenário aqui é o meu escritório. No fundo, a gente tem um armário de madeira, algumas estantes com muitos livros, né? Clássico do escritório de professora. Eu sou uma mulher negra, né? Uso óculos também, porque a idade vai nos colocando algumas dessas limitações. Tenho cabelos curtos, crespos. Estou vestindo hoje uma blusa azul para combinar com a camisa do professor Edivar, né? Ainda bem que a gente não combinou, mas acabou que deu certo. Por coincidência, todos nós estamos, né, com camisa em tom azul hoje. Quero aproveitar que o professor Edivar, a professora Janice fizeram as suas autodescrições, né, e lembrar que a autodescrição é uma estratégia que a TV UFG tem adotado para a gente ampliar a acessibilidade da nossa programação também para as pessoas que têm baixa visão ou são deficientes visuais. Dessa forma, eles vão poder saber, né, como somos e o ambiente em que estamos. Vou aproveitar e fazer a minha autodescrição. Eu sou Marcelo Pedro, eu sou um homem negro, eu tenho os cabelos raspados, eu estou vestindo uma camisa também, num tom azul bem clarinho, estou sentado em uma cadeira preta e usando um fone de ouvido também preto. A parede atrás de mim é branca. Completando aqui o time, temos a Sara Raquel, que está fazendo a tradução, a interpretação para a língua brasileira de sinais, o que também tornará essa nossa conversa acessível para mais e mais pessoas. Eu vou aproveitar e fazer também a autodescrição da Sara Raquel. A Sara tem os cabelos longos, castanhos, com mechas loiras, a cor da pele é morena clara, os olhos castanhos escuros.
A Sara está vestindo uma blusa sem manga, na cor preta, e a parede atrás da Sara é verde. A Sara também está usando um fone de ouvido na cor preta. Muito bem, nós estamos ao vivo, agora são 4h05. Lembrando mais uma vez que você que está nos assistindo pode mandar a sua participação, pode mandar a sua dúvida, a sua pergunta para que o professor Edivar, a professora Janice, possa responder a respeito do ingresso na UFG, sistema de cotas, acessibilidade, a respeito do espaço das profissões, que nesse ano, mais uma vez, em função da pandemia da Covid-19, será realizado de maneira virtual, digital, né? Professora Janice, diz para a gente por que realizar esse espaço das profissões. Então, Marcelo, o Espaço das Profissões é um evento, né, é um projeto de extensão, um evento já clássico da universidade, né, que já tem um papel social aí bastante reconhecido, né, sobretudo no tocante a essa interlocução com os estudantes do ensino médio que se encontram aí, né, nas vias de fato de entrarem naquele dilema da escolha do seu curso de graduação, né, e o Espaço das Profissões, ele abre essa possibilidade na sua modalidade presencial, ele literalmente abre as portas da universidade para que a comunidade da educação básica visite a universidade, visite o campus, visite as instalações dos cursos de graduação, visitem as inúmeras palestras, as salas interativas que os cursos montam, né, pensando especificamente nessa recepção a essa comunidade externa, né, e é um momento em que esses estudantes da educação básica, muitos ainda com muitas dúvidas e que muitas vezes desconhecem, né, a gama de cursos que a gente tem disponível na universidade, encontram a possibilidade de tirar algumas dessas dúvidas, né, conhecerem outras áreas de formação e de atuação e se perceberem, né, mais do que nunca, potenciais estudantes, né, da UFG num futuro muito próximo. Então, manter esse evento desde o ano passado, para a gente tem sido um desafio grande, porque a gente precisou reinventar o formato do evento, que na condição que a gente se encontra, né, em plena pandemia, seria impossível considerá-lo, né, numa perspectiva presencial, mas considerando a importância que ele tem, né, nesse momento histórico, né, da finalização do ensino médio, principalmente dos estudantes que estão no terceiro ano, mantê-lo para a gente era um desafio quase que pessoal, né, e mesmo que numa perspectiva adaptada, nesse formato, utilizando as mídias, né, digitais, usando a TV, o UFG e a rádio universitária, que tem sido nossas parceiras também, em alguma medida a gente se sentiu na responsabilidade de manter esse vínculo e essa interlocução. E por isso fazê-lo em 2021, depois, sobretudo, do que a gente conseguiu constatar com um evento desafiador que foi em 2020, que felizmente nos trouxe aí resultados muito positivos em relação ao espectro de alcance, né, que superou muito o espectro de alcance do presencial. Mais do que nunca, a gente tinha já a certeza que em 2021 esse evento precisaria acontecer mesmo que nessa mesma modalidade, né, nesse mesmo formato digital. Perfeito. O professor Edivar, esse evento ele é importante para esse aluno do ensino médio que quer ingressar na UFG, mas ele também é importante para a universidade? Sem dúvida nenhuma, Marcelo. A gente é uma forma de nós apresentarmos um pouco daquilo que é feito na universidade. A universidade, na verdade, ela ainda tem, né, uma certa dose de invisibilidade em muitas das suas ações, né? E muitas pessoas, né, que passaram por aqui há muito tempo e que hoje estão com os filhos chegando na idade de entrar na universidade, ainda tem na mente aquela universidade de 20 anos atrás, de 15 anos atrás, ou de mais tempo ainda. Essas pessoas, por algum motivo, né, pelo trabalho e por tudo mais, se distanciaram. Então, de alguma forma, quando a universidade se apresenta nessa modalidade para mostrar os cursos, mostrar as opções, né, a universidade se aproxima muito mais, tanto da comunidade geral como dos egressos, né? Posso dizer, assim, é muito fácil a gente perceber isso, porque
de 2007 para cá, nós dobramos o número de cursos que nós ofertamos. Dobramos, né? Áreas do conhecimento inteiras, como, por exemplo, administração, ciências contábeis, economia, arquitetura, engenharia mecânica, inúmeros outros cursos, não existiam na UFG até há pouco tempo atrás, né? E hoje esses cursos estão consolidados, são reconhecidos, né, pela sua qualidade nas mais diferentes formas de avaliação, e isso, sem dúvida nenhuma, traz para a universidade essa possibilidade de interação maior com a sociedade. Então, é um caminho de mão dupla, né, que consagrado na forma presencial, né, já tivemos espaço das profissões aqui com mais de 30 mil pessoas no campus, né, e na primeira edição a Janice já quebrou todos os recordes, né, já botou 50 mil pessoas no ano passado, e esse ano eu ouvi dizer aí que esse número vai mudar de escala, vai aumentar um dígito, né, já vai para casa das centenas de milhares de pessoas acessando a UFG para conhecer os cursos, né? Então, é um trabalho realmente de muito fôlego e de muita importância para a universidade. Perfeito. Quero agradecer aqui a participação já da Lemate, IME, UFG, acompanhando a nossa transmissão, Ludielma Laurentino, Maria Eduarda Limonge e a Joana Dark Ximenes, também todos ligados aqui no Mundo UFG. Agora são 4h11. Você está nos assistindo, tem alguma dúvida? Mande sua pergunta, mande sua participação, ainda dá tempo. Professora Janice, a senhora, o professor Edivar também comentaram aí sobre a edição do ano passado, né, que superou bastante aí as expectativas e o alcance. Fala para a gente um pouquinho como foi realizada essa edição toda digital. Então, Marcelo, a edição de 2020 trouxe um desafio muito grande, né? Nós todos tínhamos a convicção de que o evento precisaria ser realizado, mas confesso que não tínhamos ainda muita clareza de como isso se daria, né? A equipe envolvida comigo no trabalho é uma equipe genial e a gente tem conseguido, às vezes, superar os nossos próprios medos, né, em relação a essas propostas inovadoras. A gente conseguiu realizar as atividades, né, a partir das lives, né, desde o ano passado a gente vem com essa pegada, né, chamando Espaço das Profissões na Perspectiva Live. Conseguimos reunir todos os cursos, né, em participações a partir das lives realizadas no YouTube oficial da UFG e também transmitidas pela TV UFG, para ampliarmos o espectro de alcance, né, porque a gente sabe que, infelizmente, por mais que pareça que todos temos acesso, né, às condições tecnológicas, né, que estão postas nesse nosso tempo histórico, a gente ainda tem uma parcela significativa da população que não acessa a internet, né. Então, fazer essa vinculação do Espaço das Profissões do ano passado, também atrelado à TV UFG, foi fundamental. Isso se mantém para esse ano também. No ano passado, a gente tinha expectativa, sim, né, de superarmos, ou de pelo menos igualarmos os números, né, da edição de 2019, que eu também estava à frente da coordenação, e já tínhamos essa expectativa, principalmente de que nesse formato, né, totalmente online, a gente abriria a possibilidade de que aqueles sujeitos, aquela comunidade mais longínqua, né, que muito provavelmente não tivesse a oportunidade de estar em uma versão presencial do evento, poderia se sentir contemplada a partir desse formato virtual. E foi o que aconteceu. Para nossa grata surpresa, a gente teve um número altíssimo de visualizações durante a realização das lives no ano passado, e, ao mesmo tempo, um grande número de visualizações posteriores, porque a gente criou uma playlist em que todas as atividades permaneceram disponíveis para o público, né? E, ao longo das lives, pela interlocução com os participantes, a gente conseguiu identificar estudantes que estavam nos interiores mais longínquos do estado, né, e também participantes que estavam em outros estados do Brasil. Então, para a gente, isso mostrou que, apesar de uma tentativa ainda inicial, né, que a gente foi ajustando e compreendendo como organizar esse evento tão grandioso, né, já na sua modalidade presencial, como ele poderia acontecer nesse formato virtual,
a gente, ao final, conseguiu aí lograr um êxito muito positivo, como a professora Edivar já colocou. Temos aí um dado aproximado de mais de 50 mil visualizações ao longo das atividades propostas no evento do ano passado. A meta para esse ano é, no mínimo, dobrar a meta, né, porque a gente é bastante ambicioso, e parece que aprendemos a fazer, então a nossa expectativa é que esse ano o evento também surta aí muitos frutos positivos e alcance ainda mais pessoas. Bacana. Quero agradecer aqui Edilson Silva dos Santos, dando boa tarde, saúde a todos e a todas também. Muito importante saúde nesse momento. Flauzina Maria da Conceição, dando boa tarde. Camila Maia, nossa colega aqui, acompanhando também a nossa transmissão. Alexandre Badim, orgulho de ser UFG, que bacana. Olha só, Janice, a meta esse ano é dobrar os números, e tem novidade na programação, tem novidade nesse ano? Como vai ser a programação? Então, Marcelo, eu costumo dizer que a gente não consegue fazer a mesma coisa, né? A gente está sempre inventando coisas novas para tentar potencializar ainda mais esse evento. Eu, particularmente, tenho um apreço pessoal muito grande pelo Espaço das Profissões, e para esse ano, o que a gente está reorganizando a primeira coisa é com relação à programação, né? O ano passado, a gente teve 2 momentos que foram divididos durante o mês de maio e depois, posteriormente, durante o mês de junho, quando a gente tratou da apresentação dos cursos. E esse ano, de maneira similar a essa distribuição do ano passado, a gente está constituindo esse primeiro momento, que é essa semana que chamamos de Esquenta, né, que está sendo veiculada pela programação do Mundo UFG, mas também replicada pelo canal do YouTube oficial da UFG, e durante essa semana do Esquenta, a gente vai tratar de aspectos similares ao que tratamos na primeira fase do evento 2020, que é discutir sobre as cotas, né, quais são as cotas existentes na universidade, quais são as características, né, e as exigências para que um estudante possa pleitear uma vaga a partir da perspectiva das cotas, sejam elas cotas para a escola pública, seja para preto, pardo, indígena, né. A gente tem também uma discussão que vai trazer um pouco das questões de acessibilidade na universidade, né, sobre a rotina de estudantes com deficiência, e aí trazendo falas do pessoal do núcleo de acessibilidade aqui de Goiânia, mas também do campus Goiás, né, inclusive com participação de estudantes que são acompanhados por esses espaços. Teremos também um momento para falar sobre a assistência estudantil na universidade, né, ou seja, entrei na UFG e agora, né, o que eu tenho à minha disposição, como é que funciona a questão da casa do estudante, qual é o perfil, quais são as condições para ter acesso a essas possibilidades de assistência, e amanhã a gente tem uma fala com a nossa pró-reitora de graduação e com o professor Lawrence, que é do CGA, né, que trabalha diretamente com os processos de ingresso, e vão trazer informações com relação às formas de ingresso na universidade. Na semana que vem, que é quando começa efetivamente o evento, né, a gente tem a programação de apresentação dos cursos. Para esse ano, para que a gente conseguisse ampliar ainda mais a possibilidade de que os estudantes e a comunidade em geral pudessem acessar informações com relação aos cursos da universidade, a gente vai ter programação no período matutino e também no período vespertino. Então, aqueles estudantes que estão com alguma atividade pela parte da manhã conseguirão acompanhar as atividades do período vespertino e vice-versa, né? Tanto a programação da parte da manhã quanto a programação da parte da tarde serão vinculadas pelo YouTube oficial da UFG, pela TV UFG e também pela rádio universitária. Então, a gente está usando todos os elementos comunicacionais que a gente tem para ampliar ainda mais, né, o alcance desse evento e tocar, né, na realidade daquelas pessoas que, em geral, nem sempre conseguem ser atendidas, né, numa perspectiva usando a internet. Tem mais uma novidade ainda para esse ano, que eu vou aproveitar para falar, para já fazer a propaganda. A gente, para esse ano, vai fazer alguns sorteios entre os estudantes de educação básica que participarem das nossas lives. Já adianto que os sorteios são muito interessantes, eu, se fosse os estudantes, não perderíamos. A gente tem 10 bolsas de estudo para o nosso Centro de Línguas, que também é um outro projeto de extensão grandioso da universidade. Então, a gente tem 10 bolsas que serão sorteadas para que esses estudantes de educação básica possam frequentar esses cursos, um semestre de curso de línguas na UFG, e
além dessas 10 bolsas, 5 kits com os nossos caderninhos, com os nossos mimos UFG, caneca, caneta, etc. Tudo isso para quem acompanha a nossa atividade ao longo da semana que vem. Bacana. Boa tarde aqui para Maria Cristine, do primeiro ano A. Ela não disse de qual escola é, mas está acompanhando. Maria Letícia também está aqui acompanhando o Mundo UFG nessa tarde de segunda-feira. Professor Edivar, professora Janice citou aí algumas vezes a diversidade, principalmente social, né, que nós temos dentro da universidade, né? Tem pessoas que conseguem ter acesso à internet, a meios de comunicação, tem pessoas que já têm acesso com um pouco mais de dificuldade. Se eu te perguntar, para quem é a UFG é para quem? Como que o senhor me responderia isso? Bom, a universidade é para todos, absolutamente todos, né, que tenham concluído o ensino médio e que desejam fazer a formação superior. E a gente incentiva que todos mesmo, a formação superior faz toda a diferença na vida das pessoas, transforma a vida das pessoas. A gente sabe que o Brasil ainda é um país muito excludente, né? Apenas 18%, pouco mais de 18%, dos jovens de 18 a 24 anos ingressam na educação superior como um todo, público ou privado. Como a universidade pública representa universidades federais, estaduais e municipais, representam cerca de 25% das matrículas, você imagina, Marcelo, que nós estamos falando de um percentual da população nas universidades públicas, né, de 4,5%, e nas universidades federais, menos de 3% que conseguem entrar. Mas essa sua pergunta é ótima, porque ela remete a uma outra questão. Você sabia que na UFG, todos os anos, nós ficamos com vagas ociosas em vários cursos? Né? Uma disputa desse tamanho, né? Vagas tão poucas, com um percentual tão pequeno da população, e ainda sobram vagas. Então, o espaço das profissões tem também essa função, né? Como você disse, a universidade, mesmo antes da lei de cotas, né, que determina que 50% das vagas das universidades públicas, das universidades federais, sejam destinadas a pessoas provenientes da escola pública, né? Essa é a lei de cotas de forma mais abrangente, né? Então, 50% das vagas, né? Metade das nossas 4.300 vagas são para alunos de escola pública, e dentro desse contingente, aí sim, tem os recortes de renda, de raça, de pessoas com deficiências, todos eles projetados a partir do nosso censo demográfico, né? De acordo com a quantidade de negros na nossa população, existe o mesmo percentual nessa metade dessas vagas destinadas a essa população. E sendo todos de escola pública, não é fácil, não é difícil você depreender que estamos falando de pessoas de famílias pouco abastadas, né? E aí eu falo para você um perfil do nosso estudante, Marcelo, que às vezes é desconhecido do grande público. Nós temos na UFG, de cada 4 estudantes, 1 vem de famílias cuja renda per capita mensal é inferior a meio salário mínimo, né? Então, às vezes, a gente que tem uma condição um pouco melhor, eu fico me projetando numa família com 4 pessoas, onde a renda é de 2 salários mínimos, né? Ou seja, essa família não tem imóvel, então ela paga aluguel. Essa família, claro, tem que se alimentar, tem despesa de energia, tem que se vestir, tem que comprar remédio. Imagina qual que é o saldo, né, ou a disponibilidade para essa família garantir um filho na universidade, né? Isso vai remeter a algumas coisas que eu quero comentar depois. Mas eu falei desse perfil que representa 25%. Tem outros 50% que vem de famílias de até 1 salário mínimo e meio, que também é uma condição
de vulnerabilidade. Né? Todo esse percentual, esses 75% de estudantes, faz jus à assistência estudantil de acordo com o decreto do PNAES, que é o Programa Nacional de Assistência Estudantil. Então, nós estamos falando de uma quantidade de pessoas que a universidade precisa, de alguma forma, apoiar esses estudantes para que ele não deixe a universidade, né? Mas, por outro lado, nós estamos trazendo para a universidade justamente as pessoas que precisam. E aí é um grande mecanismo de mudança na nossa sociedade, sem dúvida nenhuma, são esses instrumentos de inclusão que a universidade tem. Né? Então, a inclusão das pessoas da escola pública, né, que, por pressuposto óbvio, são pessoas de mais baixa renda, e dentro desses, o de baixíssima renda, os negros historicamente excluídos, as pessoas com deficiência e todo esse conjunto de pessoas que historicamente foram esquecidas, hoje são contempladas com vagas na universidade. E essa ocupação dessas vagas, né, ela se dá, né, a partir do Exame Nacional do Ensino Médio e, posteriormente, do Sistema de Seleção Unificado, que é o SISU. Então, esse é o arranjo. Então, para você ver que a universidade realmente é para todos e para todas, né? E a gente espera muito. E aí o comentário sobre as pessoas, as vagas que ficam ociosas, porque por mais incrível que pareça, eu costumo às vezes fazer esse desafio, né? Saindo aqui da UFG num raio de 1 quilômetro, não precisa ser mais de 1 quilômetro, 1 quilômetro aqui do perímetro da UFG, né? Pessoas que estão praticamente dentro da universidade. Eu sou capaz de apostar que boa parte, uma parte, talvez a maioria dessas pessoas não sabem que a universidade é gratuita e que tem reserva de vagas para pessoas de baixa renda. Então, o Espaço das Profissões também tem esse objetivo. E na forma virtual, eu tenho certeza que ele cumpre esse objetivo ainda de forma melhor do que cumpria anteriormente, quando algumas escolas inteiras não ficavam sabendo do evento, né? E cada vez mais a gente tem procurado se aproximar da rede de ensino, tanto pública quanto privada, para que elas motivem os seus estudantes. Nisso eu sei que tem notícias alvissareiras nesse sentido, depois ela pode falar alguma coisa. Está sendo desenhada uma parceria muito inovadora e muito importante nessa direção, mas é isso, né? A gente precisa alcançar essas pessoas. E a gente sabe também, né, como você disse, que nem todos têm acesso aos meios digitais também, né? E isso é outro desafio que o nosso país precisa enfrentar. Antigamente a gente dizia que para se dar dignidade para as pessoas precisava se garantir energia elétrica, água tratada, saneamento e moradia. Eu incluo mais alguma coisa, né? Lógico, educação e saúde, mas eu incluo mais alguma coisa. Conectividade, né? Hoje é um instrumento fundamental para que as pessoas tenham a sua cidadania garantida, né? Aqui na UFG, e eu já não vou me estender muito não, porque senão eu tomo a palavra da Janice o tempo todo, a gente procura conhecer o nosso estudante e no ano passado, com a adoção do ensino remoto emergencial, nós fizemos inúmeras ações para, conhecendo o perfil do nosso estudante, viabilizar a conectividade para ele. Seja conectividade de acesso, né, a um pacote de dados, como a conectividade no sentido de dar um meio, ou seja, o equipamento para que ele consiga se conectar. E nessa época de ensino remoto emergencial, que pelo jeito ia contar pela vacinação, pela velocidade que as coisas estão andando no país, ainda vai demorar mais um pouco, a gente continua com esse programa aqui, né?
E eu só quero aproveitar para saudar o Badim, né? Alexandre Badim, que é o coordenador do Centro de Línguas, que ofereceu as bolsas e que está nos acompanhando aqui. Um grande abraço, Badim. Bacana. Professor Edivar, daqui a pouco a gente pode até falar um pouco mais sobre, né, essa ação aí que a universidade promoveu, né, para poder tentar oferecer essa conectividade para esses alunos que não tinham, né. Tenho aqui bastante participação, muita gente mesmo acompanhando e participando com a gente. Daqui a pouco eu vou ler alguns nomes e algumas perguntas que chegaram, mas antes a gente vai fazer uma pausa aqui na nossa conversa para que você possa conhecer melhor a Universidade Federal de Goiás, assistindo ao primeiro episódio da série de ficção Estude na UFG. Tô percebendo você muito angustiada, minha filha. Ai, mãe. Eu lembro quando eu prestei o vestibular para pedagogia na UFG, eu fiquei uma pilha de nervos. Nem sei como que eu passei. Só que infelizmente você engravidou de mim, separou do meu pai e não pôde realizar o seu sonho de ser professora. Ô mãe, eu já ouvi essa história 1000 vezes, ou muito mais do que 1000 vezes. Tá bom. Eu sei que não é fácil ser jovem, ter que trabalhar o dia todo, estudar à noite e ainda assim decidir o futuro. Mas a vida é assim, minha filha. A vida é assim. Vou terminar minhas costuras. Ei, Lud. Olha aqui, ó. Isso, você mesma. Não fica assim, não. Eu sei que você tá cheia de dúvidas, não sabe qual curso fazer ou onde estudar, mas eu vim aqui te ajudar a conquistar os seus sonhos. Porque eu sei que você vai conseguir fazer um curso superior. Você conhece a Universidade Federal de Goiás, né? Pois é, a UFG é uma universidade pública que oferece ensino gratuito e de qualidade. Ela também desenvolve um monte de ações para que estudantes como você possam não só entrar, mas também permanecer e se formar. A UFG oferece formação em diversas áreas do conhecimento e já fez parte da história de muita gente. Pessoas que lutaram, batalharam e tiveram suas vidas transformadas por essa importante instituição. Venha fazer parte dessa história você também. A UFG é para você. Acredite! Quer saber como? Então me adiciona aí que eu vou te passar um monte de dicas. Ô, filho, olha a hora. Amanhã você trabalha cedo na lanchonete do seu Alberto. Tá bom, mãe, já vou. Muito bem, olha só, se você quiser conferir todos os vídeos do Estude na UFG, é só acessar o site estudenaufg.prograde.ufg.br. Lá tem muita informação interessante para quem quer estudar aqui na Universidade Federal de Goiás.
E para saber ainda mais sobre os cursos e áreas de conhecimento, você pode assistir à programação oficial do Espaço das Profissões 2021 a partir da próxima segunda-feira. Você confere toda a programação no site espaçodasprofissões.ufg.br, espaçodasprofissões.ufg.br. E olha só, a gente continua ainda falando, né, sobre o Espaço das Profissões 2021 com os nossos convidados, o professor Edivar Madureira Brasil, reitor da Universidade Federal de Goiás, e também com Janice Lopes, que é coordenadora do Espaço das Profissões 2021. De repente, aí na última fala do professor Edivar, né, quem estava nos assistindo ficou pensando como que eu posso saber de tudo isso, dessas bolsas, desses cursos que tem, desses programas de extensão, desses projetos de extensão. Durante essa semana, nós estaremos falando sobre isso aqui a partir das 4 horas da tarde, ao vivo, no Mundo UFG. Estamos ao vivo, são 4 horas e 36 minutos. Quero aproveitar para dar boa tarde aqui para o Luiz de Oliveira, que está acompanhando, o Pablo Ricardo, do Primeiro A, também está acompanhando a nossa programação. A Mara Rúbia Pereira dos Santos Sales, ela está perguntando aqui, é verdade que as melhores profissões e oportunidades para o futuro estão em dominar as tecnologias computacionais? Quem quer falar sobre isso? Professora Edivar, professora Janice? Pode falar, começa com o professor Edivar. Bom, eu diria que o mundo que a gente se insere de uns tempos para cá, ele nos desafia a cada instante, né? Nós fomos aqui na universidade, não só na universidade, no mundo inteiro, nós fomos desafiados pela pandemia, né? Nós não imaginaríamos que a pandemia iria acontecer, ninguém esperava por uma situação dessa, que nós estamos há 1 ano e 1 mês praticamente sem sair de casa, sem se encontrar, sem convívio coletivo, né? E muito menos a gente poderia imaginar que seria possível a gente continuar com praticamente todas as nossas atividades sem ser necessário estarmos necessariamente no mesmo ambiente, né? Então, foi colocado na nossa frente um enorme desafio. E aí, quem que tem nos possibilitado essa nova realidade? É justamente a tecnologia, né? Hoje, a TV brasileira, né, não vive mais sem essas formas de streaming que nós estamos utilizando o tempo todo, né? E, sem dúvida, isso não vai ser um ponto que acabou a pandemia, volta tudo como era antes, só entrevista ao vivo, só aula presencial. Nós teremos uma realidade completamente diferente. E a tecnologia que a gente está utilizando aqui hoje para fazer esse programa, ela tem quase 20 anos que ela existe. E a gente resistia a usar. Mas agora nós fomos impelidos a utilizar isso numa velocidade muito grande. Então, a estudante tem razão, né? Só que a tecnologia vai ser um aspecto absolutamente transversal. Não tem quem domina mais tecnologia e uma profissão vai ser diferenciada. Todas as profissões, né? O repórter não vai viver sem... O jornalista não vai viver sem tecnologia, o médico não vai viver, o agrônomo não vai viver, o professor da rede básica não vai viver, ninguém mais vai viver sem muita tecnologia. Então, é condição básica para a sobrevivência dominar. E é claro que quem tem mais, vamos dizer assim, afinidade com tecnologia, tem um espaço extraordinário, né? Nós temos, por exemplo, o curso de inteligência artificial na UFG, né? Que é revolucionário, né? É a tecnologia de informação e comunicação aplicada à solução de problemas complexos do nosso dia a dia, utilizando grandes bases de dados, utilizando informação. Então, eu entendo que as relações de trabalho vão mudar, mas o ser humano continuará sendo essencial e o ser humano com mais intimidade com as tecnologias
é o perfil para o futuro. Bacana. O Wagner Ferreira Lemes também está acompanhando aqui, inclusive mandou aqui um recado para quem está no chat do YouTube, falando para não esquecer de dar o like. Então, não esqueçam aí de dar o like na nossa transmissão. E o Claudson, né, Claudson Martins, que também faz parte aí da organização do Espaço das Profissões, falando do início da jornada do Espaço das Profissões 2021. Professora Janice, como os estudantes podem participar do Espaço das Profissões? Então, Marcelo, primeiro queria mandar um abraço para o Claudson, né, meu parceiro aí nesse desafio Espaço das Profissões, desde o ano passado, né, a gente vem trabalhando muito próximo nessa programação do formato digital. A participação, primeira coisa que a gente precisa pontuar, né, que às vezes é uma dúvida entre os estudantes e também os professores, a participação ela é totalmente gratuita, tá? Não pressupõe necessária inscrição prévia para acompanhar a nossa programação, tá? Como o Marcelo já colocou também, a programação do evento está toda disponível no site, tanto a programação desta semana, que é o que a gente está chamando de esquenta, quando vamos tratar dessas temáticas aí relacionadas às cotas, formas de ingresso, acessibilidade e assistência estudantil, quanto a programação da próxima semana, que vai tratar mais pontualmente sobre informações relacionadas aos cursos. Para acompanhar a programação, né, basta acessar ou o YouTube oficial da UFG, ou também pode acompanhar a programação por intermédio da TV UFG, na parte vespertina, e também a rádio universitária, que vai também transmitir a programação. Então, a gente está ampliando, como eu falei, e diversificando os canais de comunicação para abrir aí uma possibilidade mais democrática de acesso desses estudantes e dessas escolas para acompanhar a nossa programação. E fiquem ligados, reforço aqui, fiquem ligados na semana que vem, durante as lives, a gente vai estar circulando o formulário de inscrição para esse nosso sorteio. Aproveito para mandar um abraço para Alexandre Badim, que comprou a ideia quando eu fiz a proposta indecente para ele, de que a gente sorteasse algumas bolsas nos cursos de língua lá do Centro de Línguas da Faculdade de Letras. Muitíssimo obrigada, não tenho dúvida que vai ser um sucesso. Bacana. Então, só reforçando aí o que a professora Janice disse, né, o esquenta do Espaço das Profissões, você assiste aqui na TV UFG de segunda a sexta-feira, a partir das 16h ao vivo, mas também pode acompanhar a reprise ao meio-dia na rádio universitária, e o conteúdo também ficará disponível no formato de podcast, no Deezer e também no Spotify da rádio. Olha só, a gente sempre faz enquete aqui no Mundo UFG, né? A gente sempre faz enquete no Mundo UFG antes de cada programa, e dessa vez também não foi diferente. Uma das perguntas que nós fizemos foi: quantos cursos de graduação entre presencial e à distância a UFG oferece? 115, 142, 155 ou 197? A maioria das pessoas foi na resposta certa. Professora Janice, sabe qual é a resposta certa? Marcelo, eu vou pedir ajuda aos universitários, porque a gente andou reformulando principalmente os cursos à distância, mas eu fico feliz que eles tenham acertado, porque esse também é um desafio. Bacana, o que chegou aqui para mim de resposta certa são 155 cursos entre presencial e à distância, mas a partir dessa sua resposta, de repente, esse número aí já vai ser, já teremos novidades nesse número. Né? Muito provavelmente esse número englobe os cursos também de pós-graduação, né? Porque a gente tem cursos de graduação hoje na faixa de 100 cursos, considerando os 2 cursos à distância novos que ingressam agora a partir da próxima semana também. Legal. Uma outra pergunta que nós fizemos foi: entre 2012 e 2014, os processos seletivos na UFG eram realizados de forma mista, divididos entre o SISU e o vestibular. 77% disseram que é verdade e 23% disseram que é falso. Professor Edivar, a gente teve esse período aí de processo seletivo misto? Sim, tivemos. A gente não aderiu ao sistema Enem-SISU de imediato, porque nós tínhamos um concurso vestibular muito bem consolidado na universidade, e a gente não quis, no primeiro momento, se desfazer. Então, nós passamos por uma fase de transição, até para ganhar um pouco mais de segurança no
no processo do Enem Sisu, né? E depois adotamos 100% o Enem Sisu, que nos primeiros anos nós tivemos problemas no Enem, né? Denúncias de roubo de prova, foi uma transição difícil. E não que a gente não os tenha agora, né? Ainda continuamos tendo alguns problemas, mas a gente aposta numa solução que é uma solução muito mais democrática, né? Que ela termina com aquela história de aqueles alunos com maior poder aquisitivo, o pai colocava no carro ou no avião e saía fazendo vestibular pelo país inteiro. Agora, com a única prova, ele tem acesso a praticamente todas as universidades federais. Então, por isso, a gente fez com um pouco mais de cuidado até adotar. E a gente aposta que o sistema que precisa ser aprimorado continue sendo aprimorado. Tanto o Enem quanto o sistema de seleção precisam sempre estar em processo de aprimoramento. Perfeito. A partir do momento que o aluno ele se matricula na UFG, apesar de estar aqui na Universidade Federal de Goiás, as possibilidades para ele ter conhecimento em outras instituições se ampliam? Se ampliam, Marcelo. Essa pergunta é muito boa, porque essa é uma novidade, né? Uma novidade que começa no semestre passado, né? Uma novidade que a gente começa a fazer uma experiência com 4 universidades federais: Federal de Goiás, Federal do Sul da Bahia, a FURG, que é a Universidade do Rio Grande, que fica lá na divisa do Rio Grande do Sul com o Uruguai, né, pertinho da terra da Janice, e a Federal do Maranhão. E hoje nós temos cerca de 340 disciplinas que os estudantes dessas 4 instituições podem cursar na outra, em um número de até 3 disciplinas. Para o primeiro semestre agora de 2021, nós já somos 12 universidades, né? E vamos lançar o edital agora no dia 6 de maio. Então, aquele aluno da UFG vai poder se matricular em 11 outras universidades em disciplinas de seu interesse, né? E para o segundo semestre de 2021 e para os semestres subsequentes, a nossa meta da Andifes é colocar todas as federais. Então, você entra na UFG e ganha a possibilidade de fazer disciplinas em qualquer universidade federal do Brasil, seja a Federal do Rio de Janeiro, Federal de Minas Gerais, Federal do Pará, do Amazonas, do Acre, enfim, são 68 outras opções para você estudar e fazer parte do seu curso e creditar os seus estudos aqui no seu curso. Então, uma possibilidade de integração nacional extraordinária e de convivência com estudantes de outras regiões. E é claro que, mais do que isso, os professores das universidades começam agora a conceber disciplinas em conjunto. Então, vamos ter professores de 2 universidades na mesma sala de aula com alunos de todo o Brasil. Isso é uma novidade, é uma inovação que aconteceu agora, no final do ano passado, e aqueles que vão chegar já vão certamente pegar isso em pleno funcionamento. E as perspectivas são maiores ainda, Marcelo, porque numa etapa posterior, a ideia é abranger os institutos federais e também as universidades estaduais do país nesse mesmo projeto, né? E também experiências internacionais que poderão ser feitas na forma remota dessa forma. Bacana. Agradecer aqui a Keila Maria Rodrigues, do 3º B, também acompanhando. O pessoal aí do 1º B, 1º A, 3º B, podia falar de qual escola né, que estão acompanhando aqui a nossa programação. A Ana Júlia também está acompanhando e até fez uma pergunta. Ela diz assim: gostaria de estudar futuramente Engenharia da Computação. Esse curso está disponível na UFG? Sim, está disponível e recomendo que ela dê uma espiadinha na programação do evento, né? Porque esse curso também tem atividades na próxima semana para falar um pouquinho do evento, do curso, das atividades, das áreas de atuação, tanto no período matutino quanto no período vespertino. Vai ser um prazer tê-la na programação e tê-la na universidade, né? Quem sabe. Sim.
Professora Janice, o professor Edivar já trouxe aí essas novidades, né, que foram implantadas ou talvez promovidas em função da pandemia, né, esse ensino remoto. Eu queria que você falasse um pouquinho como que a pandemia alterou aí a rotina da universidade. Então, Marcelo, eu acho que é até difícil quantificar, né, Edivar, o quanto a pandemia modificou a rotina da universidade. Primeiro, uma das coisas que é sempre fundamental a gente colocar é que a universidade não parou, pelo contrário, parece que a gente conseguiu potencializar ainda mais o nosso tempo, né, de trabalho e produção, para poder suprir todas as demandas novas que a própria pandemia nos trouxe, né? A gente tem vários projetos dentro da universidade que atuaram fortemente, né, junto a todas as circunstâncias da pandemia, produzindo EPIs, né, trabalhando diretamente na linha de frente, os cursos da área da saúde, enfim, a gente tem uma infinidade de ações que foram desenvolvidas ao longo desses meses de pandemia, e infelizmente já chegamos na marca de mais de um ano, né, nesse cenário, e para além disso, as próprias rotinas acadêmicas, elas continuaram acontecendo, né, numa perspectiva virtual, uma perspectiva, né, de revezamento, porque a gente também precisa resguardar, né, a saúde dos nossos servidores e trabalhadores da universidade, mas a universidade não parou, pelo contrário, né, hoje cedo, inclusive, eu participava de um curso de formação e um colega comentou que a gente já não trabalha em casa, né, a gente dorme no trabalho, na verdade, né, porque a gente tem que ficar tão mais tempo trabalhando que, na verdade, a gente só sai, eu praticamente só saio do escritório para dormir, fazer uma refeição ou outra, porque essa caixinha aqui acaba sendo meu espaço o tempo inteiro, ao longo do dia. A gente tem potencializado ainda mais as nossas atividades, e essa perspectiva da remodelação, né, das atividades numa perspectiva remota, seja na área do ensino, da pesquisa, da extensão, ou mesmo da gestão universitária, isso tem trazido para a gente uma reorganização, inclusive, das nossas rotinas, né, a nossa rotina em casa, na nossa rotina pessoal e das nossas rotinas de trabalho. A universidade não para. Eu acho que a gente redescobriu, inclusive, que os nossos dias têm mais do que 24 horas, né, Edivar? Que a gente tem feito mais coisas do que se estivéssemos no presencial. Bacana. Uma outra pergunta, professora Janice, que a Ana mandou aqui para a gente, Ana Abrenhosa. A programação do espaço das profissões possui o mesmo cronograma, tanto no período matutino quanto vespertino? Então, Ana, todos os cursos que vão falar, né, participar da atividade do matutino também terão lugar de fala no período vespertino. O que a gente precisou reorganizar são os tempos, né, dessas falas, mas todos os cursos vão participar tanto do período matutino quanto do vespertino, tá? São programações um pouquinho diferentes, sobretudo na distribuição dos cursos ao longo dos dias da próxima semana, mas todos os cursos terão o seu lugar de fala para poder falar um pouquinho com vocês, tá bom? Bacana. O Pablo Ricardo, aqui do primeiro A, mandou a escola dele, ele é do CPMG Francisco Antônio de Azevedo. Professor Edivar, agora são 4h53, nós já estamos nos minutos finais desse programa, mas eu queria que o senhor falasse rapidamente para a gente sobre essa ação que a universidade realizou no ano passado para poder conectar esses alunos, né, que não tinham equipamentos, que não tinham formas de se conectar, e para que eles pudessem acompanhar o ensino remoto. Sim, Marcelo. Diante da implantação do ensino remoto emergencial, e diante daquele diagnóstico que eu fiz há pouco aqui do perfil socioeconômico do nosso estudante, nós iniciamos uma ação partindo de um pressuposto básico. Certamente, muitos desses alunos não têm nem equipamentos para aula remotas, nem um pacote de dados para aula remota. E aí foram diversas ações, né? Iniciamos com uma bolsa de conectividade pela PRAE, no valor de R$100, para poder contratar um pacote de dados. Aí o MEC também se movimentou a partir desse diagnóstico nosso e conseguiu adquirir chips, né, que estão valendo e vão valer até o final de 2021 para esses alunos, mas também nós nos movimentamos no sentido de ganhar equipamentos, de emprestar equipamentos,
de viabilizar formas para que o estudante pudesse acompanhar. Muitas vezes tem um único computador ou um único smartphone numa casa e 4 pessoas estudando. Então, nós conseguimos, né? E aqueles equipamentos do patrimônio da universidade, nós emprestamos na forma de comodato para os estudantes. Tivemos também doações diretas, né, com a ajuda da Associação dos Egressos e Egressas da UFG, e os equipamentos foram repassados diretamente para o estudante. Então, fizemos um grande movimento, distribuímos, né, tanto smartphones quanto notebooks, quanto desktops. Alguns alunos falam, não, para mim serve só se for o smartphone. Nós trocamos. Não, para mim o que serve é o desktop. Nós conseguimos trocar também. Ainda temos uma pequena reserva para os alunos que estão chegando, né? Então, o aluno que ingressar aqui, que não tiver equipamentos, num primeiro momento a gente ainda vai conseguir atender. E, é claro, se precisar de mais, nós vamos de novo para a luta para conseguir mais equipamentos, para que ninguém fique sem estudar por falta de equipamento. Bacana. A gente está falando aqui, convidando as pessoas a estudarem na UFG, mas tem gente que creio eu, que está querendo trabalhar na UFG. Tem uma pergunta aqui do Edilson Silva dos Santos. Ele diz, reitor Edivar, até o momento não observei cota para indígenas nos concursos da UFG. O senhor pode falar sobre isso? Gostaria que o senhor falasse brevemente, professor, porque o nosso tempo já está no final. Olha, nós já temos reservas de acordo com a legislação, né, reservas de vagas para negros na UFG. Nós temos no ingresso da graduação e na pós-graduação, nós temos vagas tanto para indígenas quanto para negros, e a gente acompanha muito de perto a legislação e às vezes a gente até avança em relação à legislação. Fica aí a observação, a gente conversa com a nossa Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas para que a gente possa estudar essa demanda colocada aqui. Perfeito. A Caliandra Brito, terceiro B, também é do colégio do CPMG, do Jardim Guanabara. Luiz Lira é do Francisco Antônio de Azevedo também. Tem uma outra pergunta que chegou aqui, mas eu acho que não vai ser possível responder hoje. A Ana Paula Campos. A Ana Paula está querendo saber sobre as disciplinas que forem cursadas em outras instituições, se elas podem ser aproveitadas como obrigatórias ou só valem como optativas, mas eu acho que a gente pode responder essa pergunta da Ana Paula no programa de amanhã. Então, Ana Paula, amanhã a gente vai falar um pouco mais sobre graduação, você pode acompanhar, que com certeza essa pergunta vai ser feita aí, amanhã quem apresenta é a Letícia Brito, ela vai repassar essa pergunta e será respondida. Francisco Soveral, o Espaço das Profissões é um evento fantástico, sorte dos estudantes que podem conhecer melhor a universidade e os cursos antes de fazerem suas escolhas. Eu tenho certeza de que será um sucesso novamente. Quero agradecer aqui o Francisco e todos que participaram hoje do programa, né, mandando suas perguntas, suas participações. Professora Janice, mais uma vez, muito obrigado por falar aqui conosco da TV UFG. Desejar sucesso em mais uma edição do Espaço das Profissões. Até a próxima. Obrigada, Marcelo. Aqui o desafio é sempre esse, fazer mais sucesso do que o anterior. Fico muito feliz que a gente já tenha aqui estudantes da educação básica nos acompanhando. É só reforçar o convite para que eles acompanhem o resto da semana, né? E também na semana que vem, em que a gente terá uma programação muito intensa para falar dos cursos. Obrigada pela parceria e pela oportunidade, Marcelo. Bacana, né? Só reforçando aí, ó, se você tem interesse em estudar na UFG, você durante a semana vai saber sobre as cotas, sobre as bolsas, sobre projetos de extensão, sobre os serviços que a UFG oferece, né, para alunos e para toda a sociedade. Professor Edivar, muito obrigado por ter participado aqui conosco mais uma vez, agradeço pelas informações, até uma próxima. Obrigado, Marcelo, obrigado à TV UFG por sempre abrir esses espaços para coisas importantes como essa. Agradecer demais a Janice, né, que com toda dedicação, toda determinação, fez esse evento se reinventar, juntamente com toda a equipe, e alavanca esse evento cada vez mais. Mas eu vou dar um spoiler da pergunta. Pode sim, as obrigatórias podem ser aproveitadas aqui sim, isso é só acertado com o coordenador de curso. Bacana. Aí, Ana Paula, a pergunta foi respondida, mas se quiser saber mais detalhes, de repente a gente consegue trazer amanhã, tá certo?
Hoje nós ficamos por aqui, mas você ainda pode assistir ao Esquenta do Espaço das Profissões até sexta-feira, sempre ao vivo. Você também pode acompanhar o programa pela Rádio Universitária de terça a sábado, ao meio-dia, ou o podcast no perfil da rádio no Deezer ou no Spotify. A partir de segunda-feira, dia 3 de maio, tem as transmissões oficiais do evento no canal oficial da UFG, na Rádio Universitária e também aqui na TV UFG. Você pode conferir já toda a programação no site espaçodasprofissões.ufg.br. Se você puder, fique em casa, use máscara quando sair e seja solidário. Você pode doar qualquer quantia para a Frente Solidária Vacina, Arte e Solidariedade, que está auxiliando populações vulneráveis. Quem também está assistindo pela TV pode participar por meio desse QR Code que está aparecendo aí na tela. E quem está na rádio pode fazer um Pix para a conta da Fundação RTVE. A chave para fazer esse Pix é o endereço de e-mail, frentesolidaria@rtve.org.br. 5h01, preciso ir embora. Quero agradecer a Sara Raquel, que esteve aqui comigo, apresentando o programa, traduzindo para a língua brasileira de sinais, tornando esse programa, esse nosso bate-papo mais acessível. Amanhã tem mais, ao vivo, a partir das 4 da tarde. Tchau, tchau, gente.